às vezes ficam os temas, né, na mente da gente. E eu pedindo, Deus, ministra o meu coração, e veio, né? O céu é só um detalhe. E eu queria dizer que Deus, Ele nos amou de uma maneira tão extraordinária, que o amor de Deus, Ele é sem medida. O amor de Deus, ele não tem medida, né? E às vezes a gente aprega o nosso coração a tudo que a gente está vivendo hoje. Às vezes nós temos tanta ansiedade pelas coisas terrenas. Nós nos apegamos tanto às coisas terrenas. E quando a gente deixa de se apegar às coisas terrenas, a gente se apega só ao céu. Só a promessa de que o céu não haverá choro, de que o céu não haverá dor, de que no céu a gente não terá perdas, de que no céu a gente vai viver uma vida extremamente feliz em paz. E isso é bom. Isso não é ruim. Mas sabe uma das coisas? Quando a gente se apega demais àquilo que Deus pode nos proporcionar, a gente acaba esquecendo a melhor parte, que é a face de Deus. Que é quem Deus é. Que é a maneira como Deus nos amou. E é a maneira como Ele nos ama até hoje. Sabe, o amor de Deus, ele é tão inexplicável que se você pegar a fundação do mundo, como Deus criou o mundo, você vai ver as tábuas dos 10 mandamentos, as primeiras tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. E eu fiquei juntando, poxa, primeiramente, o que é que Deus fez? Depois de criar, Deus, olha, Ele pegou o homem, Ele moldou o homem, Ele fez o homem com a sua mão, Ele soprou o fôlego de vida dele dentro do homem. E depois de soprar o fôlego de vida dentro do homem, Ele fez os 10 mandamentos nas tábuas, escrita com seu dedo, direcionando como o homem deveria viver. Sabe, eu sei que a Bíblia, ela existe para mostrar o amor de Deus, a grandeza de Deus, a justiça de Deus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é íntegro e o quanto Ele nos ama. E é uma das coisas que eu queria destacar hoje. O céu é só um detalhe diante de Deus. O céu é só um detalhe diante de Deus. Sabe, eu gosto muito de assistir pregações, principalmente quando eu vou lavar a louça, porque eu fico com preguiça. Aí eu coloco uma pregação para o tempo passar mais rápido, né? E uma vez, assistindo uma pregação, teve um cara que ele falou que a cruz não está relacionada só às nossas renúncias, só aos nossos desejos, deixar de lado. E eu fiquei me questionando, como assim, Deus? A cruz não está relacionada só às minhas renúncias, só aos meus desejos. E quando eu fui observar o processo de crucificação de Cristo, eu entendi isso. Sabe, se nós olharmos atentamente a palavra quando nós estudamos, nós vamos perceber que a crucificação de Jesus, quando Jesus carregou aquela cruz, Ele não estava carregando um pecado dele, Ele não estava carregando um erro dele, Ele estava carregando o nosso pecado, Ele estava carregando o nosso erro. Então, muitas vezes, a nossa cruz está também relacionado a respeitar o outro, carregar o outro, amar o outro, buscar pela vida do outro, que foi exatamente o que Cristo fez por nós. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele estava sentado ao lado do Pai, Ele era cheio de glória, Ele era cheio de poder, Ele estava sentado à destra de Deus. O que Jesus fez? Ele veio, Ele morreu para que nós fôssemos livres, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter livre acesso a Deus. Lá em Gálatas, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: e vós, quando estavam mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Juntamente com quem? Com Jesus. Quando? Quando ocorreu o processo de crucificação. Quando Jesus morreu, não foi só uma morte, não. Foi Deus dizendo assim: eu te amei tanto que eu te dei o meu filho para que você tivesse livre acesso a mim.
Eu te amei tanto para que você pudesse ser liberto. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do medo. Você tem liberdade de escolher. E Deus, Ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que ainda assim Ele nos deu liberdade de escolhermos ou de não escolhermos Ele. Isso é uma decisão nossa. Sabe, o amor de Deus, ele constrange tanto. E se eu pudesse dar um nome diferente para o amor de Deus, hoje por nome amor, hoje eu daria graça. Nós temos na nossa mente, a nossa convicção é de que o símbolo do amor é um coração. Mas se nós analisássemos de fato, o símbolo do amor é a crucificação de Cristo. E eu posso provar isso. Eu posso provar isso lá em João 3,16. Quando Deus diz, porque Deus amou o mundo. Como? De tal maneira que deu seu único filho. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou antes de nós sabermos. Antes da nossa mãe. A nossa mãe nem imaginava que nós iríamos existir. Deus já tinha nos amado. Ele já tinha escolhido um nome para nós. Ele já tinha escolhido a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, como a gente se chamaria. E Ele nos deu liberdade. Liberdade de escolhermos. Só que nós temos que ter em mente que nem sempre liberdade de fato aos nossos olhos é uma coisa boa. Uma vez eu questionei a Deus em uma determinada oração. Eu falei assim, Senhor, como é que eu sou livre? Se eu faço isso, se eu matar alguém, eu vou preso, eu não sou livre. Se eu roubar, eu sou presa, eu não sou livre. Que liberdade é essa? E uma vez lavando a louça na pia, o Senhor me respondeu. Ele disse assim, você é livre porque você pode dizer não. Você entende que é isso? Nós somos livres porque nós temos o pecado na nossa porta todos os dias, mas nós podemos dizer não. Nós somos livres porque Deus nos deu liberdade. Lá em Gálatas, capítulo 5, vai dizer, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós somos livres, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos do medo, mas mais uma vez a gente se perde quando nós só desejamos o céu, quando a gente esquece a face de Deus. A face de Deus é mais importante do que as mãos dele. A face do Senhor é mais importante do que aquilo que Deus pode nos proporcionar. O Senhor nos amou antes mesmo de nós escolhermos seguir Ele. Nós já éramos amados por Ele. Por isso que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido. É aquilo que não merecemos. É aquilo que não somos dignos. Quando éramos sujos, escravos do pecado, do medo, de todas as outras coisas que nós sabemos, o Senhor ainda assim escolheu nos amar e nos libertar. Sabe, eu acho que Deus, Ele não precisa, às vezes nós temos isso na nossa mente, de sempre pedir uma prova a Deus, pedir uma prova de amor. Muitas vezes a gente tem, Senhor, o Senhor me ama, Deus, e por que isso não aconteceu? Mas meu Pai, se o Senhor me ama, por que isso não está acontecendo? O não de Deus é uma prova de amor. O não de Deus é uma prova de amor, porque a Bíblia vai dizer que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares e Ele pode tudo. O Senhor já sabe o que vai acontecer futuramente. Ele sabe. O Senhor sonda o nosso coração, a nossa mente. Ele vê. Tem uma passagem na Bíblia que diz que até as nossas lágrimas são colhidas. Que até os fios de cabelo que tem na nossa cabeça é contado por Deus, Ele sabe. E quantas vezes ao nosso dia nós negligenciamos a nossa vida com Jesus? Quantas vezes durante o nosso dia nós deixamos Jesus de lado porque nós estamos sempre priorizando aquilo que nós achamos importante? Nós nascemos para adorar a Deus.
Nós nascemos para dizer o quanto Ele é digno. Se você pegar a Bíblia ela serve para exaltar a grandeza, o poder de Deus. Mas o Senhor, Ele cuida tanto de nós, que mesmo quando a Bíblia é para exaltar a grandeza dEle, o poder dEle, Ele diz como nós deveríamos viver, para que nós podemos viver com Ele. Como é que nós vamos chegar num céu, se nós não tivermos santidade? Como é que eu vou adorar a Deus no céu se eu não aprendi a adorar Ele aqui na terra? Como é que eu vou ser ministra aqui na terra se eu não busco, se eu não tenho intimidade, se eu não faço questão de ter Deus no meu primeiro dia, quando eu acordo? Todas as vezes que nós acordamos pela manhã, o Senhor está nos dando a oportunidade de vivermos diferente. Eu sei que todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem um dia cansativo, todo mundo tem um dia que não é bom, mas todo dia Deus está dizendo assim: ei, tu vai acordar amanhã, eu vou te dar a oportunidade de fazer de novo. E às vezes nós fazemos de novo, só que nós esquecemos quem é que está nos dando a oportunidade de fazer. A gente foca tanto na mão de Deus, naquilo que Ele pode nos proporcionar, que a gente acaba esquecendo quem é Deus. Às vezes nós trabalhamos tanto para Deus, mas nós não conhecemos, não temos intimidade, não buscamos, não abrimos o nosso coração, não estamos dispostos a renunciar à nossa vida, às nossas vontades, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Eu costumo sempre falar, nós só vivemos o bom porque a gente não quer renunciar para viver o melhor de Deus. Porque às vezes nós somos muitos egoístas e orgulhosos para colocar alguém acima de nós. Colocar alguém acima de nós é dizer, eu não posso fazer isso. É você olhar e dizer assim, olha, realmente eu quero fazer isso, mas eu não posso, porque eu amo a Deus. É entregarmos o nosso coração a Cristo e ver que por mais que a promessa do céu seja maravilhosa, porque a promessa do céu é maravilhosa. Quem aqui não pensa, eu quero ir para o céu, não quero sofrer, a Bíblia me dá uma promessa maravilhosa. Mas quando nós focamos só no céu, nós esquecemos quem fez o céu. O céu não é mais importante do que quem fez ele. Deus é mais importante do que o céu. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Olha o amor de Deus. Quem hoje tem coragem de entregar o seu filho para morrer? E eu imagino Jesus. Jesus desceu. Ele esvaziou-se da sua glória. Ele se tornou homem. Ele carregou os nossos pecados, carregou os nossos erros, as nossas dores. Olha o tanto que Jesus apanhou naquela cruz. Olha como foi pesado o processo de crucificação que Ele teve. E Ele teve esse processo porque Ele amou. Foi uma prova de amor. O Senhor nos ama. E Ele entregou o seu Filho para que pudéssemos ser adotados e ser chamados de filho. Não somos mais escravos. Somos filhos de Deus. Que o nosso alvo não possa ser só a mão de Deus, mas que o nosso alvo seja verdadeiramente Deus. Que nós possamos nos apegar ao Senhor, amar o Senhor com todo o nosso coração. Dedicarmos a nossa vida a Deus. A gente está na etapa final. Todas as coisas mostram que nós estamos indo para a etapa final. E eu fico imaginando, sabe? Às vezes a gente pode viver uma farsa na frente dos outros, porque às vezes a gente passa ano com pessoas e a gente não conhece. Mas Deus conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa mente. Deus sabe dos nossos pensamentos. Deus sabe do que nós fazemos quando nós não estamos aqui. Ele sabe do que nós fazemos quando nós estamos fora do olhar das pessoas. Ele sabe de tudo. Mas se eu amo a Deus, o que é que eu vou ter em mente? Poxa, eu amo a Deus, isso não é para mim. É Ele que eu quero. É tanto que a Bíblia diz, se me amais verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Até nessa passagem é um ato de amor, porque quando o Senhor pede para a gente guardar os mandamentos dEle, Ele está nos induzindo a uma forma de não sofrer. É uma forma de viver coerente com aquilo que Ele quer. O nosso alvo como cristão é o céu.
E no céu está Cristo. Mais importante do que o céu sempre será Cristo. Que nós possamos esquecer as mãos de Deus, aquilo que Ele pode nos proporcionar, e focar na face de Deus. Tem uma música que diz assim: eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Que esse seja o nosso desejo. Seja amar, sabe? Eu sei que amar não é muito fácil, né? Porque às vezes amar é renunciar tudo aquilo que nós podemos viver. Mas quando nós renunciamos, nós vivemos o melhor que Deus tem para a nossa vida. A gente aprende a conviver com Deus, e Deus, Ele não se torna mais um estranho ou uma pessoa que a gente não consiga ver. A gente sente a presença dEle. Isso é intimidade, sentir a presença de Deus. É intimidade quando você pode fazer algo e você escuta o Espírito Santo sussurrando ali no seu ouvido, dizendo: não, não faça. Você carrega uma responsabilidade. Você carrega uma responsabilidade. A responsabilidade de representar Cristo. E o seu alvo, o nosso alvo aqui é representar Cristo, para que outras pessoas também tenham acesso a Ele através da nossa vida. A nossa conduta fala muito de quem nós servimos. O nosso vestir fala muito de quem nós servimos. A maneira como nós tratamos os outros fala muito de quem nós servimos. Porque se nós somos parecidos com Cristo, a gente anda da maneira que Ele andou. A gente vive da maneira que Ele viveu. A gente vive da maneira que Ele viveu. E às vezes a gente se justifica muito, né? Eu não sei quem aqui já falou assim: eu sou humano, eu erro também. Às vezes nós nos justificamos muito com essa frase, mas Jesus veio como humano também. Ele veio como humano também, e Ele teve necessidades como nós. Ele teve desejo como nós. Ele sofreu opressões como nós. Ele sofreu traição como nós. Ele entende de traição. Ele foi traído por alguém que sentava à mesa com Ele. Todas as vezes que nós pensamos em questionar a Deus sobre determinada coisa, Ele tem uma resposta. Nem sempre as nossas necessidades precisam ser supridas. Porque às vezes nós colocamos as nossas necessidades acima de Deus também. E as nossas necessidades nem sempre precisam ser supridas. Eu posso provar isso quando Jesus, Ele é guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual foi a primeira coisa que o diabo ofereceu a Jesus? Comida. Por quê? Porque ele tinha passado 40 dias e 40 noites jejuando, ele estava com fome. E mesmo o diabo expondo uma necessidade de Jesus, ele sabia que o propósito dele era mais importante do que a necessidade. Às vezes nós precisamos entender que nós vamos passar por necessidade, mas a nossa necessidade não é maior do que Deus. A nossa necessidade não é maior do que Jesus. E nós precisamos estar atentos a entendermos isso, porque nós vivemos numa sociedade tão acelerada que a gente acaba esquecendo o que de fato nós fomos escolhidos para fazer. Nós não estamos aqui por acaso, nós fomos escolhidos por Deus. E quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu com um propósito. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe das nossas vontades, das nossas necessidades. O Senhor é quem mais nos entende. Deus nos entende sem que nós tenhamos que abrir a boca para falar com Ele. O Senhor nos entende quando uma lágrima cai e a nossa boca fica fechada. Ele já entendeu o que está passando na nossa mente. Ele já entendeu o que está passando no nosso coração. E olha uma coisa, nós temos liberdade, Ele é acessível. Deus é acessível. Mas somos nós que não buscamos. Somos nós que não colocamos o Senhor como prioridade. E eu pergunto hoje, se nós morrêssemos hoje, o que nós levaríamos de tudo aquilo que nós lutamos para ter? Se nós morrêssemos hoje,
do que iria valer uma vida todinha sem ter vivido verdadeiramente com Deus. Deus, Ele é o centro de tudo. Ele sempre será o centro de tudo. Mas quando nós colocamos o nosso coração na terra, nas coisas terrenas, a gente não alcança um nível de intimidade que muitas vezes a gente até quer. Muitas vezes a gente até quer ser próximos de Deus. Muitas vezes a gente até quer ter intimidade com Deus, mas muitas vezes a gente se deixa ficar despisto da presença de Jesus. Quantas vezes nós temos a oportunidade de lermos a Bíblia e de orarmos durante o dia, mas nós priorizamos aquilo que o nosso coração tem por desejo, aquilo que o nosso coração tem por vontade. Quantas vezes nós nos priorizamos aquilo que enche o nosso ego, que alimenta a nossa carne. E para nós sermos íntimos de Deus, nós precisamos matar a nossa carne, porque a nossa carne é inimiga daquilo que Deus tem preparado para nós. É uma luta constante, mas é uma luta que vale a pena. É uma luta que nos dará a oportunidade de olhar para Deus sem ter medo dEle, sem ter que correr quando Ele vier. E se formos correr, vamos correr para abraçar, para dizer: Senhor, como eu esperei por esse momento. Senhor, como eu anseiei estar aqui, poder te tocar. A nossa vida aqui é só um detalhe. Nós fomos colocados aqui para mostrar a grandeza de Deus, o amor de Deus, e nós temos nos perdido quando nós enchemos o nosso coração com as nossas vontades. Quando nós temos dificuldade de entender que viver com Cristo é amar o outro, sim, independente. O amor de Deus é esse. E é tão tanto que Deus diz que uma das coisas que eu acho muito lindo em Deus é que Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem vem em primeiro lugar? Deus. E amar o próximo como a ti mesmo. Nessa parte de amar o próximo como a ti mesmo, o Senhor coloca você e depois o outro. Ele está dizendo: ó, todos vocês são amados. E todos vocês precisam se amar para que vocês possam ser um, como eu e o Filho somos. Para entrar no céu não tem muita regra, mas tem uma renúncia que nós precisamos fazer diariamente para que nós podemos ver a face de Deus. Porque a face de Deus é muito melhor do que tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. E quantas vezes a gente não entrega o nosso coração, as nossas vontades, aos nossos desejos, a gente supre uma necessidade que Deus está dizendo: eu vou suprir, mas ainda não é o tempo. A Bíblia diz: busca primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está dizendo: busca primeiro a mim, porque eu sei do que você precisa, mas não é o momento. Busca primeiro a mim, porque eu sei das suas necessidades, mas a sua necessidade não é mais importante do que eu. Busca primeiro a mim. Eu sei quais são os seus medos, mas os seus medos não são maiores que eu. Busca primeiro a mim. Eu te amei primeiro. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou voltar e vou vos preparar um lugar. E eu virei novamente. Quando eu preparar o lugar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar você para morar comigo, para morar eternamente comigo. O céu só é um detalhe diante de Deus. Porque o que tem de melhor no céu não é só a promessa de uma vida sem dor, sem choro, sem perdas. É Deus. E aqui também, só que o melhor do céu não é só Deus estar lá, mas Deus também está aqui. Ele está conosco todos os dias, quando nos dá a oportunidade de respirarmos, quando nos dá a oportunidade de termos saúde, até quando estamos doentes,
Até quando estamos cansados, desanimados, frustrados, até quando somos corrigidos, Ele mostra o seu amor por nós. Ele mostra a maneira como Ele quer que nós vivamos. A gente só vai conseguir, de fato, chegar a Deus quando a gente colocar o nosso coração, quando a gente colocar no nosso coração que Deus tem que ser prioridade. Ele tem que ser prioridade. De manhã, quando nós levantamos, à tarde, à noite. Ele é real. Deus existe. E Ele te amou. Ele te amou tanto, mais tanto, mais tanto, que Ele permitiu que o Filho dele descesse. Para que você estivesse livre. Para que você fosse livre. Para que você tivesse livre acesso a Ele. E às vezes nós trocamos, olha, não importa, tudo que nós consigamos obter aqui será muito pouco se a gente trocar Deus. Você pode ter toda a riqueza do mundo, pode ter o carro que você almejou, a casa que você almejou, o marido que você sempre quis. Tudo isso é muito pouco se você deixar Cristo por isso. Tudo que nós consigamos, tudo que a gente conseguir obter aqui, se a gente conseguir obter todas as riquezas que o nosso coração desejar, ainda vai ser muito pouco diante da grandeza de Deus, diante do amor de Deus, diante do sacrifício de Jesus naquela cruz. Deus falar de Jesus, vem dizer, eu vou morrer porque eu amo eles. Eu vou morrer porque eu me importo com eles. Eu vou morrer porque eu quero eles perto de mim. E Ele veio, Ele morreu, foi crucificado, humilhado. E Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele foi para o céu preparar um lugar. E Ele vai voltar. E Ele vai levar quem viveu de acordo com o que Ele determinou. É uma escolha vivermos com Cristo. É uma escolha. E é a melhor escolha que nós podemos fazer para a nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que nós vamos fazer durante o dia, porque isso é o normal de hoje. Mas quando nós nos preocupamos, sentimos medo, ansiedade e deixamos isso nos tomar, a gente está esquecendo que Deus nos libertou. A gente está voltando, quando lá em Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto, permaneceis firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus está dizendo, eu te deixei livre, não volte para lá. O preço pela sua vida foi alto. Jesus sofreu, Ele sentiu dor, Ele apanhou. E lá Ele estava sozinho em carne. Deus estava no céu, olhando terminar a promessa para que nós pudéssemos ser salvos. Deus podia intervir, mas o Senhor, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que nós iríamos ser livres, Ele nos libertou, e Ele está nos dando liberdade de escolhermos no que nós queremos viver. Porque quantas vezes durante o dia nós escolhemos viver da maneira que nós queremos, que almejamos. Nós não nascemos para viver para nós mesmos. Nós não nascemos para viver a nossa vontade. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para mostrar o seu amor, a sua grandeza. Nós fomos escolhidos para que outras pessoas tivessem acesso a Ele através da nossa vida. Somos representação de Deus aqui na terra. Quantas vezes nós nos entramos pela porta, sentamos na cadeira, escutamos a palavra e quando saímos, deixa sair. Não fazemos a palavra que nós ouvimos criar fruto dentro de nós, para que nós possamos também trabalhar na vida de outras pessoas e o Senhor dá fruto na vida de outras pessoas também. A partir do momento que o Senhor nos escolhe para sermos representação dEle aqui na terra, a gente tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade precisa ser zelada. Você carrega uma imagem. Alguém nos deu uma imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus.
Eu não posso ser imagem e semelhança de Deus se eu escolho viver o meu pecado. Se eu escolho viver a minha carne. Se eu foco só nas coisas que Deus pode me proporcionar e eu acabo esquecendo que o fato de Deus me dar vida é o suficiente. O fato de Deus me dar uma casa para morar. O fato de Deus me dar saúde, um emprego para trabalhar. Tudo isso é um ato de amor. Tudo isso é uma maneira de dizer: eu amo você. E eu preciso que, se você me ame também, siga os meus mandamentos. Porque quando nós seguimos o mandamento de Cristo, a gente está escolhendo a maneira correta de vivermos. Nós estamos deixando o Senhor entrar no nosso coração e ter liberdade para fazer morada quando nós vivemos aquilo que Ele determinou que nós deveríamos viver. Quantas vezes nós estamos oprimidos, aflitos e tristes, e o Senhor usa uma palavra, o Senhor usa um louvor, o Senhor usa uma leitura, o Senhor usa alguém para dizer assim: ei, eu te amo. Não se limite a isso, porque o que eu tenho para você é maior do que o que você consegue ver. Nós precisamos estar na contramão do mundo. Lá em Tiago 4, versículo 4 fala: infiéis, compreendeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo só oferece aquilo que não testifica de Deus. Aquilo que não engrandece, que não exalta. E nós precisamos verdadeiramente nos firmarmos e acreditarmos que nós estamos na etapa final. E que o amor de Cristo já foi provado. Quando? Quando Ele morreu. Quando Ele se entregou. Quando Ele nos deu livre acesso para chegarmos ao Pai. Quando Ele nos deu a oportunidade de sermos livres. Nós somos filhos, não somos mais escravos, porque um escravo, ele não tem direito de viver como ele quer. Ele só vive da maneira que o seu Senhor queira que ele viva. Mas o Senhor disse: eu vou libertar, eu os amo. Eu vou dar a oportunidade deles escolherem como eles querem viver. Eu vou dar a oportunidade deles seguir como eles querem seguir. E a melhor escolha que nós podemos fazer é seguir a Cristo e viver corretamente diante dEle. Porque a terra é uma passagem. A nossa vida é comparada a um sopro, a um vapor que está aqui e logo desvalece. Tudo que nós temos somos aquilo que nós estamos ajuntando no céu. Todos os tesouros que nós temos é o que nós ajuntamos no céu. Porque os tesouros aqui da terra, o homem pode roubar, pode se destruir. O ferro pode corroer. Mas aqueles que são ajuntados no céu, ninguém pode roubar. Porque estão com o Criador, com aquele que está esperando o momento para vir nos buscar, para nos levar para morarmos com Ele. Que nós possamos, de fato, abrir o nosso coração e entender que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Que até a porta que Deus fecha, Ele fecha com um propósito. Que até o não que Deus diz, Ele diz com um propósito. Ele nos conhece. Ele nos conhece. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece a nossa natureza. E mesmo conhecendo a nossa natureza, mesmo sabendo que dentro de nós existe um pouco de mal, Ele ainda escolhe nos amar todos os dias. Será se nós estamos mostrando para Deus que nós o amamos? Será se nós estamos vivendo da maneira que o Senhor quer que a gente viva? Será se nós estamos dobrando os nossos joelhos, buscando pela presença dEle, intercedendo pelas outras pessoas, saindo fora, pregando o Evangelho, dizendo o quanto elas são amadas? Será se nós estamos fazendo a propaganda de Deus aqui na terra corretamente, para que outras pessoas também possam amar como nós amamos? Possa chegar até esse amor? Nós precisamos de verdade
acordarmos e mostrarmos ao mundo o amor de Cristo. E não mostrar só a promessa de um céu sem dor, sem perda, sem choro, mas mostrarmos também um Cristo que amou quando nós estávamos no mundo. Um Cristo que nos amou quando nós éramos escravos do pecado. Um Cristo que nos amou quando nós éramos errantes, quando nós vivíamos em iniquidade. Um Cristo que nos escolheu nos amar, mesmo sabendo que mesmo sabendo que a gente colocaria Ele na cruz novamente. Que escolheu nos amar, mesmo sabendo que o que estava levando Ele à morte eram os nossos pecados, eram os nossos erros, eram os nossos desejos, as nossas vontades. Vontades essas que muitas vezes nós ainda acabamos cometendo. Desejos esses que muitas vezes a gente ainda acaba não renunciando. Nós precisamos estar dispostos a receber o não de Deus também. Porque o não de Deus também é um livramento. Nós precisamos também estar dispostos a esquecermos a mão de Deus para que nós possamos ter acesso à face dele. Porque a face de Deus representa o amor. Representa a bondade, representa o cuidado, representa a justiça, representa todas as coisas que nós buscamos em pessoas, todas as coisas que nós buscamos em pessoas está em Deus. Porque tudo que nós precisamos está em Cristo. Cristo é tudo que nós precisamos. E a Bíblia fala que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E a Bíblia diz que Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele sempre está disponível para que nós possamos nos achegar até Ele. Ele sabe de todas as coisas do nosso coração. Ele sonda a mente, Ele sonda o nosso coração. E precisamos buscar Cristo hoje como se não houvesse o amanhã. Porque talvez não possa ter o amanhã. Precisamos buscar Cristo hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Porque talvez pode ser o último dia da nossa vida. Precisamos estar alinhados com aquilo que Deus escolheu para vivermos. Porque se nós morrêssemos hoje, será que nós iríamos herdar o céu? Será que nós íamos ter a oportunidade de chegar no céu e conhecer a Cristo, de ver Ele e de dizer: Senhor, eu esperei tanto por esse momento. Deus é bom, mas Ele é justo. Ele é justiça. Deus nos ama sim, muito, mas Ele é justiça. E os nossos atos, as nossas atitudes, a maneira como estamos escolhendo viver hoje vai determinar se nós vamos poder ver a face do Senhor com medo ou sem medo. Porque muitas vezes dizer que vive com Cristo não quer necessariamente dizer que vivamos com Ele, mas quando fazemos a vontade dEle. Lá em Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E não dá nem para nós dizermos que não tem como a gente saber qual é a vontade de Deus, porque a Bíblia diz qual é a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que vivamos de acordo com o que Ele escolheu para a nossa vida. Amém? E eu vou provar falando de que a vontade de Deus é que vivamos de acordo com o que Ele escolheu. Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha no 23, repete basicamente a mesma coisa. Se alguém me amar, obedece a minha palavra, e o meu Pai o amará, e
iremos a Ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Essa é a prova que Deus quer que façamos. Se me ama, guardareis o quê? Os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos de Deus? É viver de acordo com aquilo que Deus espera que nós vivamos. E até os mandamentos, até a forma do Senhor dizer que precisamos guardar os mandamentos dele, é uma forma de nos livrar do mal que não sabemos, mas que nos rodeia todos os dias. E aqui no 15 também ainda fala: se me amares, obedecerei os meus mandamentos. Olha, diz no versículo 15, no versículo 21 e no versículo 23. No mesmo capítulo, repete 3 vezes: se me amas, obedecei os meus mandamentos. Aquele que não me ama, não obedece à minha palavra. Nós mostramos o nosso amor quando nós estamos dispostos a renunciar. E entendermos que o céu não é, que nós não precisamos e não podemos dizer que eu quero ir para o céu porque eu estou com medo. Eu vou para o céu, eu busco a Deus porque eu estou com medo do inferno. Não é esse amor que Deus quer que nós tenhamos. O Senhor quer que nós amemos a Ele com todo o nosso coração, para que nós anseiamos o céu para estar lá com Cristo, e não pela promessa que foi dada de um céu sem choro, sem dor e sem ranger de dente. Amém? Vou pedir que a igreja fique de pé para me fazer uma oração. Amém? Fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça em reverência. Pai, primeiramente queria te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, vem de encontro aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, de maneira inexplicável. Abre os nossos olhos espirituais, meu Pai. Nos dê sede de Ti, fome de Ti. Nos dê anseio, Senhor, para que a gente possa se achegar a Ti. Porque a Tua palavra fala que o Senhor nos libertou.